No livro de Marcos, capítulo 4, versículo 13, Jesus Cristo disse aos discípulos que se eles não entendessem a parábola do semeador, eles não conseguiriam entender todas as outras. Mas por que Jesus disse isso? Vamos entender? Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Cleiton Doreto e hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Conforme já falei para você lá em Marcos, no capítulo 4, no versículo 13, depois de Jesus ter contado a parábola do semeador, ele olha para os discípulos e diz assim para eles: Olha, como é que vocês compreenderão as outras parábolas se vocês não compreendem esta? Veja então que a parábola do semeador é uma parábola-chave, é um ensinamento-chave para que nós possamos compreender todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas vamos ver por que é assim? Mas antes, se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você receber novos vídeos e compartilhe esse vídeo para mais pessoas, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai tocar muitos corações. Tá beleza? Bom, a parábola do semeador, lá de Marcos 4, Jesus diz sobre um semeador que saiu a semear. E uma parte da sua semente caiu na terra à beira do caminho. E vieram as aves dos céus e roubaram aquela semente, comeram aquela semente. A outra parte da semente caiu numa terra onde havia muitas pedras, uma terra rochosa, muitos pedregulhos. E ali até nasceu algo, mas quando saiu o sol, queimou aquela planta, queimou o que tinha saído daquela semente. Por quê? Porque não havia raízes, e logo que saiu o sol, ela secou-se, ela morreu. A outra parte das sementes caiu numa terra entre espinhos. Até nasceu algo ali, mas os espinhos sufocaram aquela planta e ela também morreu. A quarta parte das sementes caiu numa terra boa, e esta sim, a semente nasceu, cresceu e deu frutos a 30, 60 e 100 por um. Veja que deu muito fruto quando caiu numa terra boa. Jesus explica essa parábola para os seus discípulos. Jesus explica que, na verdade, a semente que o semeador semeia é a palavra de Deus. O semeador, ele semeia a palavra de Deus. Então nós já podemos aqui determinar algo, que a semente sempre é boa. O problema nunca é a semente. O problema nunca é a palavra de Deus. O problema da história, o problema da parábola que Jesus conta, sempre é a terra em que essa semente cai. A terra quem é? A terra são as pessoas. A terra somos nós. E Jesus fala de alguns tipos de terra, ou seja, alguns tipos de pessoa que reagem de uma certa forma diante da palavra lançada sobre a vida dela. A primeira parte, então, Jesus explica que são aquelas pessoas que recebem, que ouvem a palavra de Deus, porém, a palavra não penetra nelas, não penetra na vida delas, porque elas estão endurecidas, porque estão à beira do caminho. E na beira do caminho, volta e meia vem alguém e pisoteia aquela terra, e com o passar do tempo ela vai se endurecendo. E como ela já está dura, então quando o semeador lança a semente, quando a semente cai nesta terra, ela não penetra nessa terra, ela fica superficial nesta terra. Então Jesus explica que vem o diabo. As aves do céu que vêm para roubar, Jesus explica que são um símbolo do diabo, que vem e rouba aquela semente para que ela não cresça, não nasça naquela vida, naquele coração, para que ela não gere nada nela. Então o diabo vem e rouba aquela semente.
Veja que quando Jesus fala desse tipo de pessoas, se nós fizermos uma analogia, certamente seria com aquelas pessoas que estão com seus corações endurecidos, com as suas vidas endurecidas para a palavra de Deus. Mas por que as pessoas se endurecem? Por vários motivos. Alguns se endurecem por causa de uma decepção, porque se decepcionaram com homens. Outros endurecem o seu coração para não receber, para que a palavra não entre na vida dele, por causa da sociedade, porque fica pensando no que a sociedade vai dizer ou no que a sociedade ensinou, no que a cultura colocou no coração dessa pessoa. Outros passam por decepções, outros por sofrimentos na vida, e assim por vários motivos nós podemos ver pessoas que têm o seu coração endurecido quanto à palavra de Deus. São essas pessoas que, quando elas ouvem alguém dizer alguma coisa sobre a palavra de Deus, elas não conseguem deixar que aquela palavra entre no seu coração, porque elas estão endurecidas. É mais ou menos como alguém que se assenta no banco ou na cadeira de uma igreja e a palavra é falada a ela, é ensinada a ela, porém, do momento que ele pisa dentro da igreja, no momento todo em que ele está sentado escutando, na cabeça dele sempre há o mesmo pensamento: eles estão querendo me enganar. Veja que não é bem assim. Olha só, eu vou esperar aqui para ver aonde que ele vai errar. Eu vou esperar aqui para ver o que ele vai falar de errado. E essas pessoas, por que elas tomam essa atitude? Porque elas estão endurecidas. Endurecidas por algum motivo. Muitos porque foram decepcionados na própria igreja. Muitos porque foram decepcionados por familiares. Muitos por causa de um sofrimento que eles tiveram na vida e se endureceram para Deus, se endureceram para as coisas de Deus. Muitos porque foram ensinados errados e endureceram o seu coração para as coisas de Deus. E se o seu coração está endurecido, se você não consegue confiar em ninguém que prega a palavra, se você não consegue acreditar em nada que a palavra diz a você, certamente esta palavra de Deus não terá eficácia alguma na sua vida. Por quê? Porque ela vem até você, mas o seu coração é como uma terra dura, serve como um escudo para que aquela palavra não entre em você, não entre no seu coração. E o nosso inimigo, o diabo, ele não perderá tempo em vir roubar aquela palavra, tirar aquela palavra, porque ele sabe que se aquela palavra ficar por muito tempo aí no seu coração, muito tempo aí às portas do seu coração, algum dia esta palavra entrará e mudará a sua história. O segundo tipo de terra, ou seja, o segundo tipo de pessoa que Jesus ensina na parábola, é aquela que está entre pedregulhos, entre pedras. São aqueles que recebem a palavra com alegria. Acreditam, recebem, percebem que aquilo é algo bom. Porém, não deixam que esta palavra crie raízes dentro dele. São as pessoas que até ouvem tranquilamente a palavra de Deus, até veem que é muito bom, que é muito legal, que é verdade. Mas elas não se envolvem, elas não fazem parte daquilo em que a palavra os direciona. São pessoas que gostam do conhecimento, são pessoas que gostam da palavra porque é uma palavra boa, porém, esta palavra não cria raízes dentro dela. São pessoas superficiais. Geralmente são aquelas pessoas que gostam da palavra, que ouvem a palavra, que acham a palavra uma boa palavra, mas elas pensam simplesmente em benefício próprio. Elas pensam em benefício próprio, simplesmente nos seus bel-prazeres, nas suas concupiscências, nos seus desejos, nos seus sonhos, e não permitem que a palavra, a essência da palavra, penetre no seu ser, transforme o seu coração, transforme a sua vida. São aquelas pessoas que só querem uma saída para as coisas dessa terra na palavra e não permitem a intimidade que a palavra gera entre você e Deus. Essas pessoas, Jesus explica o seguinte,
que quando sai o sol, logo seca esta planta. Por quê? Porque ela não tem raízes. E Jesus explica que, na verdade, essas pessoas, nas primeiras lutas, nas primeiras dificuldades da vida, elas se escandalizam e abandonam a palavra de Deus, e abandonam a semente. E aquela semente que havia sido jogada nelas é queimada e é morta. São pessoas superficiais, pessoas que não querem se envolver com as coisas de Deus. Elas até escutam, elas até acham uma boa palavra, porém, elas não permitem que essa palavra crie raízes dentro dela. Ela não permite. O terceiro tipo de pessoas que Jesus explica na parábola são aquelas que estão entre espinhos, aonde a semente vem e cai, e até nasce algo ali, porque a pessoa até acredita na palavra, até gosta da palavra, a palavra até significa algo para ela, até tem espaço para raízes ali, porém, ela está entre espinhos. E Jesus nos fala e nos explica que os espinhos são os cuidados e com as coisas dessa terra, são as preocupações da vida, são as preocupações em adquirir riquezas, são aquelas pessoas que estão preocupadas somente com as coisas dessa terra, somente com as coisas dessa vida. São as pessoas que, mesmo recebendo a palavra, mesmo entendendo a palavra, aquela palavra não tem efeito na vida dela, porque ela não permite que aquela palavra cresça, ela não permite que aquela palavra se desenvolva. Sabe a pessoa que ela vai à igreja, ou a pessoa que ela escuta uma palavra, e aquela palavra faz todo o sentido para a vida dela? Aquela palavra é a palavra que ela sabe que muda a vida dela. E ela escuta aquela palavra naquele dia, talvez naquele culto de domingo à noite, mas acaba o culto, ela vai embora para sua casa, ela vai trabalhar na segunda, ela vai trabalhar na terça, ela não se envolve mais com as coisas de Deus, ela fica preocupada com o trabalho somente, ela fica preocupada somente com as preocupações, com as dívidas, em como ela vai ficar rica, em como ela vai prosperar, ela fica preocupada só com as coisas, com os desejos dessa vida, com as coisas dessa vida, e não dão lugar para que essa palavra que foi implantada nela possa gerar aquilo que é necessário. São pessoas em que as preocupações da vida são maiores do que as preocupações com a palavra de Deus. E tem muitas pessoas assim, tem muitas pessoas que ouvem a palavra e acreditam na palavra, porém, são pessoas que só estão preocupadas no momento em que estão escutando a palavra. Quando passa o momento em que elas escutaram a palavra, que elas vão para suas casas, ou que elas desligam o celular onde estavam escutando a pregação, ou que alguém estava falando com ela, quando acaba a conversa, mesmo ela sabendo que é Deus falando com ela, mesmo ela sabendo que é a palavra de Deus, ela deixa passar. Por quê? Por causa das preocupações da vida, por causa dos enganos da vida, por causa das concupiscências dessa vida. Mas há um quarto tipo de pessoa, que é a terra boa. A terra boa é aquela terra em que a palavra cai, a palavra consegue penetrar, a palavra consegue criar raízes e não tem espinhos para atrapalhar. Veja que a terra boa é aquela terra em que os empecilhos do nosso coração não impedem que a semente gere frutos. O que pode impedir a palavra de Deus gerar fruto na nossa vida? É como está a nossa vida. É como está o nosso coração no momento em que nós recebemos essa palavra e como nós lidamos com essa palavra. Mas sabe o que é mais interessante? É que Jesus, quando ele explica sobre a parábola, ele nos fala algo impressionante. Ele faz uma comparação entre a nossa vida, entre nós como homens e a terra. Veja que os problemas em que as pessoas têm para receber a palavra são problemas na terra, mas não é essencialmente que a terra é ruim, é como a terra está cuidada.
O problema também não era se a terra era boa ou se a terra era ruim, pelo contrário. Aparentemente a terra era sempre boa também, porém estava mal cuidada. A terra à beira do caminho necessitava ser trabalhada. Precisava de pegar ali uma enxada, mexer naquela terra, talvez passar um arado ali naquela terra, para que quebrasse aquele enrijecimento que estava naquele coração. É necessário que se passe muitas vezes o arado na terra, para que se amoleça aquela terra, para que então a semente possa penetrar. Veja que a terra entre pedregulhos, a terra rochosa, era somente uma limpeza de terra, era necessário tirar os pedregulhos, era necessário tirar essas rochas da terra, separar essa terra, para que a semente, ao cair sobre ela possa gerar, e não somente gerar para cima, mas criar raízes no seu interior. Se essa terra for melhor cuidada, se essa terra for melhor trabalhada, certamente gerará muito fruto. E a terra entre espinhos é necessário somente uma limpeza, uma retirada dos espinhos, porque a semente que caiu, ela brotou, ela cresceu, mas ela foi sufocada pelos espinhos. É necessário então que esses espinhos sejam retirados, para que então o fruto da semente possa gerar e produzir com abundância. Veja que o problema não é a terra, o problema é como a terra está cuidada. É o que há nessa terra. E aqui eu pergunto para você, como anda a terra do seu coração? Será que você é uma pessoa que já foi muito pisada? Será que você é uma pessoa que já foi muito decepcionada, angustiada, e isso endureceu o seu coração? Será que você teve ensinamentos que endureceram o seu coração? Você não tem mais sensibilidade à palavra de Deus? Quando alguém fala sobre Deus, o seu coração se fecha, você tem vontade de tampar os ouvidos. Saiba você que, na verdade, o seu coração está endurecido. É necessário você remexer o seu coração. É necessário você ser quebrantado no coração. É necessário você fazer uma revista em você e você começar a mexer com a terra do seu coração, para que você possa receber a palavra de Deus e essa palavra possa gerar algo dentro de você. Talvez a sua vida está como aquela terra cheia de pedregulhos. Cabe a mim e cabe a você limpar essa terra. É momento de você se envolver nas coisas de Deus. É momento de você tirar as pedras que impedem que essa palavra crie raiz em você. O que te impede de criar raiz? O que impede que a palavra de Deus crie raízes dentro de você? O que impede? Uma tradição? Um conceito errado? A vergonha? É porque você tem medo de se envolver? É porque você tem medo do que as pessoas vão falar e isso te torna uma pessoa superficial com as coisas de Deus? É porque você pensa em Deus só ao seu benefício? Você não pensa que você tem que se envolver nas coisas dele? Ou é porque você não quer ter intimidade com as pessoas que se dizem cristãs? É porque você não quer ter intimidade com Deus? É momento de você tirar essas pedras do seu coração, para que você crie raízes, para que esta palavra crie raízes dentro de você. Porque esse é o desejo de Deus, é para isso que a palavra de Deus é lançada sobre a sua vida. Ou quem sabe você está preocupado demais com as coisas dessa terra. O apóstolo Paulo, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 19, ele nos fala assim: aqueles que esperam em Cristo somente para esta terra são os mais miseráveis de todos os homens. Talvez a sua vida nesse momento, você está só preocupada com as coisas dessa terra, com as preocupações do mundo. Você escuta a palavra de Deus, mas ela não está gerando vida em você, ela não está gerando o fruto necessário em você. Sabe por quê? Porque você está ansioso demais com as coisas dessa terra. Você está preocupado demais em adquirir riquezas. Você está preocupado demais em cumprir os desejos do seu coração. E muitas vezes os desejos do seu coração, essa busca insaciável por riqueza, as preocupações com as coisas dessa terra, tiram o seu foco das coisas de Deus.
Tira o seu foco da palavra dele e daquilo que ele quer de você, daquilo que ele quer gerar em você, dos frutos que ele quer que a palavra produza através de você. É momento de você se libertar de tudo isso. É momento de você limpar esses espinhos, jogá-los ao fogo, jogá-los fora, para que esta palavra que está na sua vida receba todos os nutrientes, receba a luz, receba a chuva e possa produzir, e possa crescer, e possa frutificar como uma terra boa. Sabe qual é a diferença da terra boa para os outros tipos de terra? É somente a forma em que a terra está cuidada. Como você tem cuidado do seu coração, como você tem cuidado da sua vida em relação à palavra de Deus. Você fechou o seu coração ou você está aberto à palavra de Deus? Você é superficial ou você permite criar raízes com a palavra de Deus? Você é uma pessoa preocupada demais com as coisas dessa terra acima das coisas de Deus? Ou você permite que esta palavra esteja acima de todas as preocupações da sua vida? Eu quero te dizer que se você é uma terra boa, você é uma terra que vai produzir muito. Vai produzir muito, não para o homem, não somente para o homem, melhor dizendo, mas para o homem e também para o reino de Deus. Deus te chama a produzir. Jesus te chamou para que você dê fruto e o teu fruto permaneça. Amém? Que Deus te abençoe. Analise o teu coração e, se for preciso, faça aquilo que é necessário. Cuida da tua terra para que a boa semente possa produzir bons frutos através de você. Deus abençoe.